galera esperta! Continuando a aula sobre órgãos vegetais. Antes disso, não se esqueça de dar seu like. Se você for novo aqui, se inscreva, deixe seu comentário, seu elogio, sua sugestão e sua dúvida. Com isso, põe sangue nesse olho e vamos de folhas. Então, qual é a folha? A folha é um órgão responsável pela fotossíntese e trocas gasosas. Então, qual é a função da folha? É fotossíntese e trocas gasosas. Então, como seria uma folha do tipo completa? Ela vai ter bainha, pecíolo, ela vai ter estípulas e vai ter o limbo. O limbo é aquele verdinho da planta. Então vamos lá, a folha completa tem o que? Bainha, pecíolo, estípula, limbo. E o limbo, lembrando que é a parte verdinha. E essas parte aí, que tem a central e ramificada, vai ter a raque e as nervuras. Tá? Então, as partes da folha. Então, o limbo é uma lâmina foliar que possui superfície achatada. O pecíolo é uma arte que fixa a folha ao caule. Então, ela vai fixar a folha ao caule. A bainha é uma região terminal e dilatada que vai envolver uma parte dilatada do pecíolo que envolve o caule. As estípulas são projeções filamentosas que ocorrem na região basal da folha. Beleza? Vem comigo. Então, as folhas, como seria a anatomia interna da folha? Olhando via microscópio, ela vai ter uma epiderme que é geralmente unistratificada, lembra, ela vai ter uma única camada de célula, e pode também ser pluristratificada, no caso da xerófita. Professor, a xerófita, que são elas? É planta que Não, xerófitas são as plantas de ambiente seco, o cacto, por exemplo. Por que ela tem que ter várias camadas de célula? Adaptação. Então, quando eles vivem em um ambiente de clima seco, árido, então, para evitar a desidratação, então ela vai ter a epiderme dela mais de uma camada. Beleza? E, claro, essa epiderme vai ter estômatos, que é responsável pela troca gasosas. Esses estômatos, vai ver que vai ter duas células, igualzinho feijão, e vai ter o ostíolo. Essas duas células vão abrir e fechar, como tivemos na aula de fisiologia vegetal. Ganha água, as células guarda ganham água e ficam cheias e o estilo, ou seja, o estômago se abre. E quando elas perdem água, o estômago se fecha. Pode apresentar camada de cutina. O que é uma cutina? É uma camada de cera que recobre as células para evitar essa desidratação. Economia hídrica, né, de água. O mesófilo foliar é representado pelo parênquima clorofiliano, tanto palissádio como lacunoso. O palissádio são células dispostas lado a lado, também juntinhas, e o lacunoso vai ter espaço entre as células. Como vocês estão vendo na imagem, epiderme superior, epiderme inferior, vai ter o parênquima palissádio, vocês estão vendo, o lacunoso, e epiderme inferior. E os estômatos lá na epiderme. Beleza, vamos que vamos. Continuando a anatomia interna da folha, ela vai ter os feixes vascular, chamado de nervura. Então, vão ter o xilema voltado para a epiderme superior e o floema voltado para a epiderme inferior. E as fibras esclerênquima envolvente. Então, o esclerênquima é mais flexível, então isso que a folha é bem mais flexível, quando tu amassa ela e volta. E em monocotiledôneas, a disposição dessas nervuras é paralelinérve. Então, nas monocotiledôneas, como o açaí, o bambu e a cana-de-açúcar, elas são
paralelas essas nervuras. Em dicotiledôneas, elas são peninérvias ou peninérvia em forma de pena ou reticulinérvia, como pode chamar. Beleza? Vamos que vamos. Essa é a estrutura das folhas. A cutícula, como eu falei, é uma cera que é um lipídio, lembra, é um lipídio, se cair bioquímica na tua prova, é um lipídio. Que nessa superfície ajuda na economia hídrica. Os estômatos são únicas células epidérmicas que possuem cloroplastos. Tá? Elas são responsáveis por trocas gasosas e também na transpiração, né? Que é a perda de água na forma gasosa. Beleza? Vamos que vamos. Os tricomas são pelos que auxiliam na redução da perda de água. Então, aquele espelhinho que tem na folha são os tricomas ou pelos. E os hidatódios, que vai eliminar o excesso de água do interior da folha. Então, na bordinha dela. Então, muitas vezes é confundido com orvalho. Mas não, está eliminando o excesso de seiva. No caso de seiva bruta. Então, muita água está absorvendo em excesso e ela vai eliminar. Mas não vão ficar com orvalho. O nome desse fenômeno aí é gutação, que é a eliminação da água na forma líquida, que é a seiva bruta. E as glândulas? Então, alguns tricomas são especializados para liberar aromas que atraem polinizadores. Beleza? Vamos que vamos. Agora, as especializações da folha. Os espinhos. Folhas modificadas ou ramos do caule que formam estrutura afiladas pontiaguda. Qual é a função do espinho? Defesa contra herbivoria, economia hídrica, porque vai reduzir a área da superfície da folha, evitando a transpiração. Tá? Então, espinhos são folhas modificadas lá no caule. As gavinhas são folhas ou caules modificados que auxiliam as plantas trepadeiras na fixação do substrato. As brácteas são folhas modificadas que possuem função de atrair agentes polinizadores. São as brácteas. Beleza? Vamos que vamos. Folhas. Espero que vocês gostaram dessa aula. E não esqueça de dar seu comentário. O Carvalhão ama todos vocês e quero que vocês se deem bem na vida. Para você, um Czão do Carvalhão e um beijo no seu coração.